E a CPTM entregou hoje de manhã 2 novos trens na Estação da Luz, na região central da capital. As composições são para a linha 7 Rubi e para o Expresso Leste da linha 11 Coral. Elas fazem parte do lote de 65 unidades compradas pelo governo do estado. Para celebrar o Novembro Azul, campanha que alerta os homens sobre a necessidade de prevenção do câncer de próstata, esses 2 trens estão circulando hoje com fitas azuis. A doença é o 2º câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Bom, a campanha Novembro Azul já está consagrada, mas ainda precisamos vencer algo maior: o preconceito e a falta de conhecimento. É preciso quebrar barreiras. Por isso, o Repórter São Paulo abriu espaço para falar sobre o assunto. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o urologista Paulo Marum. E ele falou que o desafio é fazer com que os homens tenham uma relação de confiança com o urologista, semelhante à relação que as mulheres normalmente têm com o ginecologista. Tem um dado que mostra que em torno de 50% dos homens até 35 a 40 anos nunca foram no urologista. Será que de fato esses homens nunca precisaram? Será que eles não têm problemas, dúvidas, né? Então, o desafio do Novembro Azul, que vem abaixo de tudo, é fazer com que os homens busquem um médico, procurem um médico. E esse médico é o urologista, que será uma referência para ele, para qualquer tipo de doença, principalmente relacionada aos órgãos sexuais e urinários. Seria como se fosse assim, o médico de confiança. Procure e faça do urologista o seu médico de confiança, alguma coisa assim? Essa é a nossa busca. Cada vez mais vem tomando essa proporção. Até porque o câncer de próstata, ele não tem sintoma aparente, né? Exatamente. Então, assim, o câncer de próstata, ele é o carro-chefe dessa questão do Novembro Azul. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele é o câncer, um dos mais frequentes do mundo, né? Está em 2º lugar no mundo, então realmente é importante falar dele. Mas qual o problema? É que normalmente ele não apresenta nenhum tipo de sintoma, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o rastreamento, porque ele é silencioso. Então, outros sintomas urinários podem ter relação com o câncer de próstata, mas em fase tardia. Então, normalmente o câncer de próstata ele é totalmente silencioso e é necessário um acompanhamento de perto com o seu médico justamente para ter essa noção. A partir de que idade é indicado que um homem procure o urologista e passe a frequentar esse médico pelo menos uma vez por ano? O que seria o ideal? O ideal seria um homem, teve dúvida, vai no urologista. Esse é o ideal, seja a anatomia do seu órgão sexual ou qualquer alteração em qualquer exame que ele apresente ou até uma disfunção sexual que ele tenha tido na noite anterior. Mas, para essa determinação do câncer de próstata, a recomendação da nossa sociedade brasileira é 50 anos de idade para todos os homens ou aqueles que tiverem fatores de risco, que são basicamente os pacientes afrodescendentes ou aqueles que têm histórico na família, principalmente de pai ou avô, ou irmão, e avô também, importante, que comecem com 45 anos, ou seja, 5 anos antes. A gente sabe que a incidência de câncer aumenta pelo menos 2 vezes caso um desses familiares apresente essa doença. Exames, o exame de sangue para ver o PSA e o exame de toque. O que a gente pode falar sobre esses exames? Ótimo ponto. Então, o que a gente tem que fazer para investigar o câncer de próstata? Basicamente, são 2 ferramentas simples, baratas e práticas, que é o exame físico, que inclui o exame do toque, né? Que é o famigerado, então, até então responsável pelo preconceito dos homens, e o exame do PSA, que é a dosagem sérica ou sanguínea da próstata no nosso corpo. Mas aí quando que é indicado? Por exemplo, se você faz o exame de sangue para ver a dosagem de PSA, você também precisa fazer o exame de toque? Sim, é essencial. Na verdade, a grande acurácia do diagnóstico é feito quando você soma os 2, né? Passa de 80% quando você tem o exame do PSA e o exame do toque combinados, né? Você faz só um, o outro normalmente vai de 40% a 50% de acurácia. Então, é necessário 100% das vezes realizar tanto o exame do PSA quanto o toque. Que é muito comum os pacientes chegarem para a gente falando que faz o PSA todo ano, que o toque ele nunca fez porque o PSA veio baixo. E isso é um grande erro, né? Cobre isso do seu médico. Pode mascarar, né? Pode mascarar. Você tem que cobrar isso do seu urologista. Não fez o toque? Por que não fez o toque? Exame. Dói? Demora muito para fazer? Por que as pessoas os homens têm tanto medo? A grande verdade é que os homens têm preconceito ou até desconhecimento mesmo. O exame demora menos de 10 segundos. A gente usa de artifícios que são géis, né, para a realização do exame, então não tem dor, é assintomático, é um orifício natural. Então é um exame que é feito rápido,
prático, simples. A grande dor está na cabeça, né? É o preconceito de ser submetido a um exame que vai examinar uma região realmente ainda muito pouco discutida na nossa sociedade. E tem muita brincadeira de mau gosto entre os próprios homens que essa brincadeira acaba afastando o homem do consultório, da consulta e pode aproximá-lo da doença, né? Então tem que vencer mesmo esse preconceito. Exatamente, né? Esse é o grande ponto. E por isso que o mais importante, né, além de só falar isso para o homem, que o homem não vai simplesmente tomar essa atitude de ir, em muitos casos, então é importante que a esposa, a filha, né, a namorada estimule, leve o homem ao consultório. Muitas vezes na primeira consulta é muito comum, após o exame, o paciente comentar que aquilo ali foi uma coisa que ele ficou anos para fazer e aquilo foi muito simples. Então isso precisa ser quebrado mesmo. E aí cabe aí a mulher, a mãe, a esposa, a namorada, gostei desse alerta. Chamar a atenção, fazer o alerta para a saúde. O senhor falou agora há pouco que é um preconceito, um problema da cabeça, como é que o senhor usou a expressão? A dor, na verdade, é uma dor da cabeça. Belo alerta. Obrigada pela participação. Sucesso aí nessa campanha esse mês. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram aqui para falar desse tema tão importante. Sempre. Somos uma TV pública, espaço super importante, aberto para a gente falar sobre esse assunto. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado.